Meus caros amigos concurseiros, um bom retorno a todos. Vamos dando continuidade à nossa super revisão para a Defensoria, falando agora de uma matéria diferenciada. Muitas são as questões que envolvem esse tema. Nós vamos falar agora sobre os direitos das crianças e adolescentes. Basicamente, nós vamos trabalhar então com a Lei 8.069 de 90. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA é bastante comprido, são muitos os dispositivos e de natureza variada. Nós temos dispositivos de ordem civil, nós temos dispositivos de ordem penal, nós temos dispositivos que prevêem apenas direitos e garantias, muitos deles inclusive com reflexos constitucional. E eu quero fazer um recorte dos principais tópicos. Vou te indicar alguns artigos, temas que são relevantes e que são usualmente cobrados nas provas de Defensoria Pública. E para isso, quero convidar os colegas, desde logo, para vir junto comigo para o quadro, para eu passar um breve roteiro de quais são os temas relevantes. Quer ver? Vem junto comigo para a tela, então. Tá aí, ó. De uma forma geral, é possível dividir a legislação que rege o tema crianças e adolescentes em duas grandes partes, como se fosse o Código Penal. De um lado eu tenho a parte geral, que prevê disposições preliminares, direitos fundamentais, e também fala um pouco sobre o sistema preventivo. Essa seria então a parte geral da Lei 8.069 de 90. Só que o ECA também tem uma parte especial, digamos assim. E a parte especial do ECA trabalha com temas como política de atendimento, medidas de proteção, atos infracionais, medidas socioeducativas, o sistema de proteção integral, fala também do acesso à justiça e também trabalha com os crimes e infrações administrativas. Vale lembrar que o ECA tem uma série de crimes previstos dentro do seu contexto. Mas eu quero insistir num ponto, na parte geral. A grande maioria das perguntas da prova de concurso para defensor sobre o Estatuto da Criança e Adolescente estão na parte geral. E é esse o roteirinho que a gente vai seguir. Vamos começar então com algumas disposições preliminares. Pode ser? Vamos para o próximo slide então. Vem comigo. Disposições preliminares. E a primeira dica que eu quero passar para os meus colegas, futuros defensores, é a seguinte: proteção legal e constitucional. Rapidamente, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Volta comigo. O tema direitos das crianças e adolescentes, ele encontra amparo não apenas na legislação infraconstitucional. Não é apenas o ECA, Lei 8.069 de 90, que disciplina direitos que são estritamente voltados para crianças e adolescentes. A própria Constituição Federal também faz isso. Então, além do ECA, que traz essa proteção infraconstitucional, o tema encontra também assento na própria Constituinte. E aí eu faço especial referência ao artigo 227 da Constituição. É importante fazer a leitura desse dispositivo. Não deixe de fazê-lo. Só que não para por aí. Além da proteção de âmbito interno, de âmbito nacional, é também possível falar de direitos que envolvem crianças e adolescentes na órbita internacional. O que eu quero dizer com isso? Existe uma série de tratados e convenções internacionais que disciplinam toda uma sorte de temas relacionados às crianças e adolescentes. Então, além de ter uma proteção interna, existe também uma proteção internacional para esse grupo específico de indivíduos que estão numa especial fase de desenvolvimento da sua personalidade. As crianças e adolescentes. Quer ver? Volta comigo para o quadro só mais um pouquinho. Vamos juntos. Por exemplo, tá aí, ó, em vermelho. Eu tenho a Declaração Universal dos Direitos da Criança, da ONU, de 59. Eu tenho também a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, também da ONU. Eu tenho as famosas regras de Beijing,
que são regras mínimas da ONU para a proteção dos jovens privados da sua liberdade e para a administração da justiça da infância e juventude. Eu tenho as diretrizes do RIAD, são as diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil. Eu tenho também resoluções variadas de órbita internacional que disciplinam o tema. Resumindo então, esse é um tema que tem proteção legal, que tem proteção constitucional, mas que também tem proteção na legislação infraconstitucional. E essa era a primeira dica que eu queria te passar sobre o tema. Tópico 1.1, então, proteção legislativa. E aí a gente já pode dar um segundo passo para uma segunda dica. Me permitam aqui abrir então uma nova tela. Tá aqui, ó. Quero emendar 3 dicas importantíssimas para a tua prova. Foco, hein? Vem comigo. Crianças e adolescentes, tópico 1.2. Crianças e adolescentes. Logo em seguida a gente fala da aplicação do ECA para maiores e da doutrina que rege o tema. Por enquanto, então, tópico 1.2. Tópico 1.2. Vamos juntos, vem comigo. Veja só. O nome do estatuto já delimita. De um lado eu tenho crianças e de outro adolescentes. São 2 grupos, digamos, distintos de indivíduos, ambos merecedores de proteção legal, só que cada um dentro de uma perspectiva, e o ECA faz essa distinção. O artigo 2º, caput do ECA diz: criança é aquele que tem até 12 anos incompletos. Então o camaradinha tem 11 anos, 11 meses e 29 dias, criança. Completou 12 anos, torna-se adolescente. E o ECA diz que assim ele será até os 18 anos. Por quê? Porque uma vez completados os 18 anos, ele deixa de ser, entre aspas, menor e torna-se maior para todos os efeitos da vida civil, seja no âmbito estrito da vida civil, seja inclusive no âmbito criminal. Lembre-se que o sujeito que completa 18 anos se torna também penalmente imputável. Então, até os 12 incompletos, criança. Dos 12 até os 18, adolescente. Completou 18 anos, torna-se maior, tanto para os atos da vida civil quanto para a vida criminal. Ok? E aí eu já aproveito e emendo a próxima dica, nossa terceira dica. Seria o tópico 1.3. É possível aplicar o ECA para maiores? Para quem já tem 18 anos completos? Em regra, não. Em regra, os ditames de proteção trazidos dentro do ECA são voltados exclusivamente para as crianças e adolescentes, isso é óbvio. Mas em casos excepcionais é possível sim aplicar o ECA para maiores. E quem autoriza isso é o próprio Estatuto. Daí eu faço referência ao artigo 2º, parágrafo único. Vou te dar um exemplo. Digamos que o camarada cometeu um ato infracional quando ele era adolescente. Ele tinha 17 anos e 11 meses. Tá, mas daí vai ter a apuração do ato infracional, vai ter um inquérito para a apuração desse ato. Caso haja necessidade, o Ministério Público vai representar o adolescente perante o juiz da Vara de Infância e Juventude, vai ser instaurado o processo e ao final o juiz pode aplicar uma medida socioeducativa, só que tem um detalhe. Quando o juiz for aplicar essa medida socioeducativa, pode ser que o adolescente já tenha completado 18 anos. E ainda assim ele vai ser obrigado a cumprir a medida socioeducativa? Sim. Veja que esse então é um caso de aplicação dos ditames do ECA para alguém que já não mais é adolescente. Veja que isso não é regra, veja que isso é exceção. Mas abstratamente, em alguns casos é possível, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único do Estatuto da Criança. Tá bem? Então eu já sei que tem uma proteção legal, constitucional e internacional. Primeira dica. Já sei a distinção entre criança e adolescente. Segunda dica. Já sei que é possível, em alguns casos excepcionais, aplicar o ECA para maiores. Terceira dica. E agora eu vou para a minha quarta dica, talvez a mais importante. Foco. Atenção total nesse tema. Seria nossa quarta dica, tópico 1.4, seguindo esse roteirinho que eu passei para os colegas. Doutrinas que regem o tema. Vamos falar disso. Grava comigo. Veja, antes do advento do ECA, vigorava o famoso Código de Menores, que é da década de 70, o famoso Código de Menores. É ele que regulamentava esse tema. Nessa época, nesse período, não havia sequer uma efetiva distinção entre crianças e adolescentes, tanto que o nome era Código de Menores.
Ou o sujeito era maior de 18 anos ou era menor. Ponto. Só tinha maiores e menores. Hoje a gente já sabe que não é assim. Eu tenho os maiores e eu tenho crianças e adolescentes. Mas na época do Código de Menores isso era irrelevante. Agora o que era importante do Código de Menores era a doutrina que balizava esse código. Eu quero que tu anote o nome. Chamava-se Doutrina da Situação Irregular. Então, durante a vigência do Código de Menores, a doutrina que inspirava o tema chamava-se Doutrina da Situação Irregular. Por quê? Porque os menores só interessavam para o direito quando eles estavam em uma situação de irregularidade. Seja perante a lei penal, seja perante a lei civil. Por exemplo, uma criança que tivesse sido adotada sem os procedimentos legais. Lembra daqueles casos famosos? O Brasil inteiro ficou conhecido no mundo. Os casos de adoção à brasileira. Então, nesse caso, o menor estava numa situação de irregularidade perante a lei civil. Daí o Código de Menores vinha para tutelar essa situação. Ou então, se um adolescente cometesse um ato infracional, matasse alguém, roubasse alguém, opa, então esse menor estava numa situação de irregularidade perante a lei penal. E aí vinha o Código de Menores para tutelar. Fora dessas situações, a legislação não estava nem aí para esse grupo de indivíduos. Alguns autores diziam, o Código de Menores nem vê o menor como um verdadeiro sujeito de direito. Mas tudo bem, década de 70 ainda vivíamos um período ditatorial. Não havíamos ainda resgatado a democracia no Brasil, não tinha nem a Constituição de 88. Eis que ela veio. Resgatamos a democracia na década de 80. Em 88 veio a Constituição, que trouxe lá no artigo 227 uma nova premissa para orientar o tema. Inspirada pela legislação internacional, aqueles tratados e convenções que eu já mencionei. Surgiu uma nova doutrina. A partir desse momento, olha que detalhe, olha que importante, foi com a Constituição. Abandonou-se a doutrina da situação irregular e passou-se a encampar um novo entendimento, que ficou conhecido como doutrina da proteção integral. Isso não surgiu na órbita interna, surgiu internacionalmente, mas foi encampado pela Constituição de 88, lá no artigo 227. E 2 anos depois, quando veio o ECA, a Lei 8.069 de 90, agora sim, fazendo distinção entre crianças e adolescentes. Agora não tenho mais o gênero menor. Eu tenho crianças, adolescentes e quem é maior. E o ECA, inspirado pela Constituição, influenciado por ela, acabou encampando essa nova doutrina, chamada Doutrina da Proteção Integral. Veja que o nome já diz tudo. Crianças e adolescentes são portadores de direitos e de deveres. Além dos deveres e direitos gerais, cabíveis para qualquer cidadão, esses, como estão num momento especial, peculiar do seu desenvolvimento, são detentores de direitos e deveres especiais, os quais estão disciplinados dentro do próprio Estatuto. O nome disso é Doutrina da Proteção Integral. Então, quer ver? Vem comigo para o quadro um pouquinho. Vamos trabalhar junto. Tá aí, ó. Código de Menores falava da doutrina da situação irregular. Agora o ECA e a Constituição falam da doutrina da proteção integral. Quer dizer então que a doutrina da proteção, da situação irregular, professor, foi abandonada? É isso aí. É essa a ideia. Hoje se fala de proteção integral. Tá bem? Então, o objetivo dessa doutrina é reconhecer essa peculiar condição de crianças e adolescentes como pessoas que estão em desenvolvimento da sua personalidade, titulares e merecedores de uma proteção especial. A doutrina da proteção integral, por exemplo, garante para eles, assegura a convivência familiar como regra. Isto é a doutrina da proteção integral. E veja que logo o artigo 1º do ECA, vamos colocar aqui na tela. Logo o artigo 1º do ECA já faz questão de estabelecer isso. Essa lei dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente. Tá, mas professor, essa doutrina da proteção integral acaba desaguando no quê? Quer ver? Vem comigo para essa próxima tela. O artigo 227 da Constituição é muito explícito em dizer
que é dever da família, da sociedade e do Estado. Assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão. Isso é a doutrina da proteção integral. E ao barato, olha que legal. Isso eu quero que o colega anote, porque pode cair na tua prova. Falar de proteção integral é também falar de dois princípios. Esses dois princípios orientam todo o Estatuto da Criança e Adolescente e eles são decorrência da doutrina da proteção integral. Quais são esses princípios, professor? Está ali no quadro. Está ali no quadro. De um lado eu tenho o princípio da prioridade absoluta e de outro lado o princípio do melhor interesse. Como assim, professor? Prioridade absoluta. É dever de todos. Leia-se: família, sociedade e poder público. Assegurar com prioridade absoluta os direitos das crianças e adolescentes. Veja que isso está escrito no próprio artigo 227 da Constituição, mas está previsto também no artigo 4º do ECA, para o qual eu faço referência. O que é isso, professor? O nome já diz: prioridade absoluta. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Precedência de atendimento em serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução de políticas públicas e sociais. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Tudo isso é prioridade absoluta. Volta comigo então. Veja, digamos que o camarada é prefeito de uma cidade e sobrou uma grana nos cofres públicos. Essa grana não tinha nenhuma destinação precípua em legislação local. Sobrou uma grana, daí o que ele inventa? Pô, o que eu vou fazer com essa grana? Eu posso construir uma creche, eu posso construir um orfanato, ou então posso construir um OVNI Porto. Puta, que ideia brilhante! Daí vai lá o cara e constrói um OVNI Porto. Tu tá dando risada? Caso real. É. Que é isso? Não pode. Cadê a ideia da prioridade absoluta para crianças e adolescentes? Previstas na Constituição, prevista no artigo 4º do ECA. Dois processos tramitando paralelamente. Você é o juiz de uma comarca de interior. Dois processos tramitando paralelamente. Um de réu preso e outro que envolve criança e adolescente. Adivinha qual que tem que julgar primeiro? O da criança e adolescente. Isto é a prioridade absoluta. E essa cláusula vai orientar todos os ditames do ECA. Isso é importante, porque isso vai te ajudar nas várias questões que caiam na tua prova. E de outro lado, tem a ideia do melhor interesse, que é autoexplicativa. Tem que sempre se propugnar por aquilo que é melhor. Para quem? Para criança e adolescente. Em regra, mantê-lo, por exemplo, na convivência da família. Tá, mas e se a família está explorando, maltratando, abusando daquela criança? Será que o melhor para ela é mantê-la na família ou colocá-la numa família substituta? O juiz, por exemplo, da vara da família que vai decidir essa questão, ele tem que ter em mente este primado. A ideia do melhor interesse, que é inerente à doutrina da proteção integral. Então grave esses dois pilares, que são consequências lógicas da doutrina da proteção integral. E a minha grande dica é essa. Sempre que você for encarar uma questão de ECA na tua prova, se tu ficar na dúvida entre uma ou outra questão, lembre-se, prioridade absoluta, melhor interesse, proteção integral. Veja entre as várias respostas qual a delas se adequa melhor a esses primados, porque eu te garanto, o gabarito vai estar lá. Tá bem? Meus amigos, então sobre a doutrina que rege o tema, era isso que a gente tinha que falar. Agora a gente já pode dar um passo a mais. Primeiro tópico, então, eu queria falar de algumas dicas gerais. Falei da proteção legal, constitucional e internacional, distinção entre criança e adolescente, aplicação do ECA para maiores e acabamos de falar a quarta dica sobre a ideia de doutrina da proteção integral que rege o tema. Ok? Então, sobre noções gerais, eram essas as dicas. Mas agora eu quero passar para um segundo tópico, ainda falando sobre os direitos da criança e adolescentes. Direitos fundamentais. Vamos trabalhar com isso?
porque também tem bastante pergunta de prova sobre esse tópico, viu? E eu já quero te adiantar, é estrito teor do texto de lei. Tem que ler os artigos que eu vou te passar agora. São bastante, mas vale a pena, viu? Porque pode ser a pergunta da tua prova. Volta comigo para a tela então só mais um pouquinho. Tá aí, ó, tópico número 2. Direitos fundamentais. Olha o que diz o artigo 3º do ECA. Ele diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Claro, tudo aquilo que é previsto para qualquer ser humano na Constituição, lá no artigo 5º, por exemplo, também tem que ser previsto para criança e adolescente. Sempre, é claro, atendendo às suas particularidades, é claro, é óbvio. Só que além dos direitos gerais, o Estatuto prevê alguns direitos específicos para crianças e adolescentes. E são esses direitos especiais previstos no ECA que eu quero que tu dê uma atenção. Tá, mas professor Lebre, quais são eles? Quer ver? Vem comigo para a próxima tela. Perfeito! Estão aí, ó. Tem que ler esses artigos. E eu te garanto, simples leitura. Primeiro lugar, direito à vida e à saúde. Artigo 7º até o artigo 14. Dizem que as crianças e adolescentes têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Tá bem? E aí fala um pouco, inclusive, sobre a atuação do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Vale a pena dar uma lida nesses artigos. Que mais? Segundo lugar, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigos 15 a 18. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. E aí esses artigos arrolam alguns exemplos desses direitos. Por isso tem que ler, simples leitura. Terceiro lugar, direito à convivência familiar e comunitária. Essa seria basicamente a parte cível do ECA. É uma parte que interessa em especial para o direito de família. Isso é muito importante. É aqui que se fala, por exemplo, um pouco sobre o poder familiar, o antigo pátrio poder. É aqui que se fala, por exemplo, da família natural. O artigo 25 do ECA fala sobre isso, família natural, que é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Fala-se também aqui da família substituta, lá do artigo 26. E ainda da família extensa ou ampliada, que é aquela que se estende para além da unidade entre pais e filhos ou a unidade do casal, formada pelos parentes próximos para com a criança. Tá bem? É também nesse capítulo que o ECA fala sobre a guarda, lá no artigo 33, sobre a tutela, no artigo 36, e sobre a adoção, artigo 39 e seguintes. Então é um tema especial sobre, digamos, ECA cível, dispositivos cíveis do Estatuto da Criança e Adolescente, direito à convivência familiar e comunitária. Lembrando que a regra é manter a criança na convivência junto com a família. Uma família substituta não é a regra, é a exceção. Somente será feita pelo melhor interesse da criança. Mas não para por aí. O ECA também fala do direito à educação, cultura, esporte e lazer. Daí eu faço referência aos artigos 53 a 59. Toda criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. E daí esses artigos do ECA disciplinam algumas condições que devem ser asseguradas para que essas premissas sejam efetivadas. E como eu disse, meus queridos amigos, basta a simples leitura desses artigos. E por fim, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigos 60 a 69. E aqui eu peço atenção, toma cuidado. Toma cuidado e eu quero te passar uma dicasinha sobre esse tópico. Lembre-se que a Constituição também disciplina um pouco esse tema. A Constituição, ela também regulamenta um pouco sobre o trabalho de crianças e adolescentes. Afinal de contas, é uma situação excepcional, né? O trabalho de crianças e adolescentes. Então eu peço para que os colegas
Deem atenção para o artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Em especial por um motivo. Porque neste tocante, a Constituição disciplina de forma um pouco diferente do que faz o artigo 60 do ECA. Traduzindo, o artigo 60 do ECA diz uma coisa e o artigo 7º da Constituição diz outra. E eu quero já te adiantar, não preciso nem de muito esforço teórico para saber que prevalece a Constituição. Mesmo o ECA tendo vindo depois, a jurisprudência consolidada do STJ entende que nessa contradição prevalece o teor do texto constitucional, claro, que diz assim: a Constituição proíbe expressamente o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para qualquer pessoa menor de 18 anos. Tá bem? Trabalho noturno, perigoso e insalubre, não pode. E qualquer espécie de trabalho, seja perigoso, noturno, insalubre ou não, para os menores de 16 anos, com exceção do menor aprendiz, que pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade. Então, entre 14 e 16, pode ir na condição de menor aprendiz, mas nunca em trabalho noturno, perigoso e insalubre. Tá bem? Então, nesse tocante, prevalece o artigo 7º da Constituição. Fechou? Volta comigo, então. No que tange a parte geral do ECA, que, como eu disse, é o núcleo central, tá aí o capítulo mais importante. Grave essas dicas, porque elas vão te orientar na resposta de qualquer pergunta que venha sobre o ECA. Só que o ECA também é contemplado por uma parte especial. E nesses minutinhos finais da aula que me restam, eu gostaria só de te passar algumas pequenas orientações sobre elas. Pode ser? Vem comigo então na tela só mais um pouquinho. Vamos juntos. Por exemplo, o sistema preventivo, que está lá nos artigos 70 a 85, na verdade ainda da parte geral, né? Sistema preventivo, artigos 70 a 85. Fala, por exemplo, sobre a importância de informações relacionadas à cultura, lazer, esporte, diversão e espetáculos. Artigo 74 a 80. Informações importantes sobre produtos e serviços. Artigo 81 e 82. E autorização para viajar, no artigo 83. Por exemplo, quando você vai ver um programa de televisão e aparece uma mensagem: inapropriado para menores de 14 anos. Ou então, a proibição de uma criança de viajar sozinha, de ônibus, de avião. Tudo isso é política relacionada ao sistema de prevenção. Prevenção para quê, professor? Para evitar danos àqueles direitos previstos para crianças e adolescentes. Então o ECA, visando evitar danos, visando evitar prejuízos, lesões daqueles direitos que a gente acabou de mencionar, criou todo um sistema preventivo, que está lá entre os artigos 70 e 85. Tá bem? E, se possível, também recomendo leitura deles, embora não seja de todo usual perguntas sobre esse tema. Mas, na dúvida, tem que dar uma lida. Agora sim, saindo da parte geral, entrando na parte especial do ECA, os temas mais importantes são os seguintes. Foco: medidas de proteção. Para começo de conversa, medidas de proteção. Seria um primeiro tema relevante da parte especial. E aí eu faço especial referência aos artigos 98 a 101 do ECA, em especial para esses. De acordo com o artigo 98, por exemplo, as medidas de proteção para crianças e adolescentes são aplicáveis sempre que os seus direitos forem ameaçados ou violados, seja por ato do Estado, da sociedade ou da família, ou mesmo em razão da sua própria conduta. Então, sempre que um daqueles direitos estiverem ameaçados ou violados, as medidas de proteção constantes nesse capítulo podem ser utilizadas. Tá, mas professor, quais são essas medidas? Leia lá o artigo 101. Encaminhamento aos pais ou responsáveis,
orientação, apoio, acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino, inclusão em programa comunitário, requisição de tratamento médico, acolhimento institucional, colocação em família substituta. São algumas medidas de proteção. E basta uma simples leitura desses artigos, tá bem? Um outro tema, estamos quase acabando, um outro tema, ato infracional. A gente sabe que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Então ele não pode sofrer medidas penais. Ele não comete crime, não pode receber uma pena. Mas em contrapartida ele comete ato infracional. E aí faço referência ao artigo 103 do ECA. Tá, e se ele não comete crime, comete ato infracional, ele não pode receber uma pena. Mas se for adolescente, ao detalhe, se for adolescente infrator, ele pode receber uma medida socioeducativa. Ato infracional, artigo 103 e seguintes do ECA. Medidas socioeducativas. Artigo 112 e seguintes do ECA. Tá bem? Professor, quais são as medidas socioeducativas? Veja lá, o artigo 112 diz. São várias. São várias. Entre elas, destaco as seguintes: advertência, obrigação de reparar o dano, serviço comunitário, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e a mais rígida de todas, que inclusive é a que mais cai em provas, hein? Foco nela, a internação, que está lá nos artigos 121 e seguintes do ECA, tá bem? 121 e seguintes do ECA. Não deixe de ler, pelo menos, esses artigos. E para a gente encerrar, as nossas dicas sobre direitos das crianças e adolescentes, eu gostaria de ressaltar, vamos aproveitar que a gente está na tela, e ressaltar o teor de uma lei, que é a famosa lei do SINASE, porque ela é totalmente pertinente a esse tema. Então anota lá para mim. A Lei 12.594 de 2012, que fala do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O objetivo do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, é criar um conjunto ordenado de princípios, regras, que envolve exatamente a execução das medidas socioeducativas. Então volta comigo. Veja que o objetivo então desse sistema que foi criado por essa lei especial, ele influencia diretamente na execução, na fiscalização e no controle das medidas socioeducativas. Por isso que é um tema importante. Eu recomendo também a leitura, em especial do artigo 1º da Lei 12.594, artigo 1º e 2º, porque definem o que é o SINASE e delimita também quais são os objetivos desse sistema. E isso pode sim ser objeto de pergunta na tua prova de defensoria. Infelizmente, meus queridos amigos, nosso tempo era curto, mas essas pequenas e pontuais dicas que eu lhes passei certamente vão te orientar na hora da resolução das várias questões que envolvam esse tema. Não deixe também de dar uma simples olhada na atuação do defensor em casos como esse. Não deixe também de dar uma olhada na atuação do conselho tutelar. Às vezes a pergunta é sobre ela, sobre a atuação do conselho tutelar junto às medidas de efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. E também, por fim, sobre os crimes previstos dentro do Estatuto. Não é usual vir perguntas sobre esses crimes, mas na dúvida é sempre bom pelo menos fazer a simples leitura do dispositivo legal. E é claro que qualquer dúvida que você tenha sobre os ditames do ECA, conte comigo e com toda a nossa equipe de professores. Nosso time aqui do CPA está reunido, objetivando especialmente uma coisa: a tua aprovação. Meus amigos, encerro por aqui então as nossas dicas sobre direitos da criança e adolescente. Deixo a todos um grande abraço e até a próxima.